Deuses Olimpo Valhalla. Primeira parte. Há quanto tempo já se procura obter sobre os conhecidos deuses dos tempos passados uma interpretação certa e uma ligação com a época atual? Convocados e pessoas eruditas procuram uma solução que traga esclarecimento total. Mas isso só pode ocorrer se essa solução der simultaneamente uma visão geral, sem lacunas, sobre todos os tempos, desde o começo da humanidade até agora. Do contrário, permanecerá outra vez uma obra fragmentária. Não adianta destacar simplesmente aquele tempo em que floresceram os conhecidos cultos dos deuses gregos, dos romanos, bem como dos germanos. Enquanto os esclarecimentos não abrangerem ao mesmo tempo todo o evoluir e o perecer, de dentro para fora, de modo bem natural, estarão errados. As tentativas levadas a efeito até agora, apesar da sagacidade empenhada, evidenciaram finalmente, sempre de novo, somente malogro. Não conseguiram se manter diante de intuições mais profundas, ficaram no ar, sem ligação com as épocas anteriores e posteriores. Nem é de se esperar diferentemente se se observar de modo atento a evolução dos seres humanos. Os ouvintes e leitores de minha Mensagem do Graal deveriam chegar por si à conclusão de como as coisas decorrem nesse terreno, as quais, em parte, até já foram relegadas para o reino das lendas e das sagas, ou procurou-se interpretá-las como meras configurações de fantasias de concepções religiosas, formadas e imaginadas de observações da natureza, em conexão com os acontecimentos diários. Não deve ser difícil a aquele que pensa e perscruta encontrar nas antigas doutrinas de deuses algo mais do que apenas lendas de deuses. Há de ver até nitidamente o fenômeno real. Quem quiser que me siga, pois. Volto aqui à minha dissertação Pai, perdoai-lhes, pois não sabem o que fazem. Lá relatei brevemente a história da humanidade na Terra desde o princípio até hoje. Dei também uma perspectiva do prosseguimento ulterior. Com isso mostrou-se como, no meio de um circular orbital da criação, o enteal, situado mais abaixo do que o espiritual, cumpriu o máximo de sua capacidade dentro do material, localizado ainda mais abaixo, tendo proporcionado com esse cumprir passagem livre à penetração do espiritual mais elevado, cujo processo se repete na criação constantemente. Esclareci também como no corpo animal, desenvolvido pelo enteal ao máximo, chamado homem primitivo, só então foi dada, em seu desenvolvimento máximo, a possibilidade da penetração de um germe espiritual, o que também ocorreu, e que, nesse ponto de desenvolvimento da criação, outrossim, sempre ocorrerá novamente. No animal de outrora, desenvolvido ao máximo, entrou assim algo novo, o espiritual, que até então não estava nele. Desse processo não se deve, no entanto, tirar precipitadamente a conclusão de que tal fenômeno se repete constantemente na mesma parte do universo durante o seu desenvolvimento progressivo, pois assim não é. Na mesma parte acontece apenas uma vez. A lei de atração da igual espécie passa aqui, igualmente, no desenvolvimento progressivo, um ferrolho irremovível com relação a uma repetição na mesma parte do universo. A atração da igual espécie equivale, nesse caso, à admissão
Durante um bem determinado período evolutivo, no qual, devido a certo estado de semi-amadurecimento da matéria, sementes espirituais esvoaçando nos limites podem lançar-se, qual meteoritos, na matéria que se acha em estado de receptividade para tanto, a fim de serem absorvidas, envolvidas, isto é, encapsuladas e retidas pelos pontos preparados para a recepção, nesse caso, pelos corpos animais de outrora desenvolvidos ao máximo. Exatamente como em escala pequena, num processo químico de fusão, a ligação de uma matéria estranha só se torna possível em bem determinado grau de calor ou de incandescência da massa receptora. Depois desse calor ou incandescência ter produzido, por sua vez, também um estado todo especial nessa massa, alcançável somente naquele determinado grau. A mínima alteração nisso torna novamente impossível a união, e as matérias se contrapõem de modo rejeitante e inacessível. Aqui, a igual espécie se encontra num determinado grau de amadurecimento mútuo, que apenas aparentemente apresenta grandes contrastes, pois está equilibrada pela diferença de nível superior e inferior de ambas as partes em fusão. O ponto mais inferior do espiritual é, na maturidade, semelhante ao ponto mais alto do enteal situado abaixo dele. Só é possível uma ligação nesse ponto exato de encontro. E como a matéria em seu desenvolvimento sempre se movimenta no grande circular orbital, no germinar, florescer, amadurecer e decompor, pelo superamadurecimento, enquanto o espiritual se acha acima dela, esse processo só pode ocorrer sempre num bem determinado ponto, em ligação inflamadora durante a passagem rotatória da matéria. Uma fecundação espiritual da matéria que lhe vem ao encontro, preparada para isso através da atuação do enteal. Tendo uma parte do universo em sua rotação ultrapassado esse ponto, cessa então para ela a possibilidade de fecundação espiritual por germes espirituais, enquanto que a que se lhe segue se coloca no lugar dela, iniciando-se para esta, porém, uma nova fase em que os espíritos em amadurecimento podem entrar, e assim por diante. Não disponho de espaço nesta dissertação para desenrolar toda a fenomenologia do universo, mas um pesquisador sincero poderá bem imaginar o prosseguimento. Logo ao entrar na matéria, o espiritual, em consequência de sua constituição mais elevada, fez sentir a sua influência viva sobre tudo mais. Mesmo em seu estado inconsciente de então, começou a dominar com a entrada na matéria. Como esse espiritual elevou então o corpo animal pouco a pouco até o atual corpo humano, não fica mais incompreensível, pois, a nenhum leitor. Todavia, aqueles corpos animais da raça desenvolvida ao máximo naquele tempo, nos quais não penetraram sementes espirituais, pararam em seu desenvolvimento, uma vez que neles o enteal já havia atingido o máximo, faltando a força do espiritual para seguir adiante. E com a parada, ocorreu rapidamente um superamadurecimento, ao que se seguiu o retrocesso para a decomposição. Existiam para essa raça apenas duas possibilidades: ou o soerguimento pelo espírito ao corpo humano, ou extinção, desintegração. E com isso cessou totalmente de existir essa espécie animal madura. Sigamos agora a lenta autoconscientização desse inicialmente inconsciente germe espiritual para um espírito humano,
e acompanhemos, em espírito, sua gradual penetração nas camadas e ambientes que o envolvem. Isso não é assim tão difícil, porque o processo evolutivo se mostra exteriormente com bastante nitidez. Basta observar as raças humanas que, ainda hoje, se encontram na Terra. O espírito dos seres humanos mais primitivos, por exemplo, aos quais pertencem os assim chamados povos selvagens e também os bosquímanos, os hotentotes, etc., não se encontra acaso há menos tempo na matéria, mas sim eles não se desenvolveram conjuntamente ou retrocederam novamente tanto, depois de já alcançado um progresso no aquém ou no além, que só puderam ser encarnados em ambientes assim inferiores. Por conseguinte, encontram-se por sua própria culpa e por processo natural ainda ou novamente em degrau muito inferior, pelo que também sua visão do ambiente material não grosseiro não pode ser realmente de natureza elevada. O impulso espiritual de ver além do próprio degrau já se encontra na semente espiritual. Faz parte de sua constituição mais específica e, devido a isso, efetiva-se fortemente já nos degraus mais baixos do desenvolvimento. E isso é o impulsor vivo no espírito, o especial, que falta às outras constituições ou espécies na criação. Mas a possibilidade desse querer pressentir ou querer ver só é possível sempre até um degrau acima do próprio degrau correspondente, não mais além. Acontece por esse motivo que essas almas humanas encontram-se em degrau inferior e, tendo-se descuidado ou pecado tanto em seu desenvolvimento, só podem, outros sim, pressentir ou ver por clarevidência entes inferiores. Dotados de mediunidade ou clarevidência, encontram-se, pois, em todas as raças, não importando a que degrau pertençam. Quero aqui mencionar especialmente, mais uma vez, que entendo por ver ou pressentir, nesse esclarecimento, sempre apenas a verdadeira visão própria dos clarividentes. Visão própria, porém, dos videntes de todos os tempos constitui sempre apenas a quarta parte daquilo que vem no máximo. E isso, por sua vez, só pode ser um degrau acima da própria maturidade interior, não mais. Não é possível diferentemente. Essa circunstância, porém, significa ao mesmo tempo uma grande proteção natural para cada vidente, conforme diversas vezes já mencionei. Os ouvintes, portanto, não devem absolutamente julgar os médios e videntes tão amadurecidos e elevados interiormente, como é aquilo que eles descrevem como tendo sido visto, pois às alturas mais puras e luminosas, os acontecimentos e os espíritos são mostrados a eles por guias espirituais e mais elevados apenas em quadros vivos. Os clarividentes supõem, no entanto, erroneamente, vivenciar tudo aquilo realmente, iludindo-se a si próprios a respeito. Por isso surge tantas vezes a grande surpresa sobre a frequente mediocridade do caráter de muitos médiuns, que descrevem coisas como vivenciadas e vistas, que de forma alguma, ou muito pouco, se coadunam com seu próprio caráter. Aqui falo, portanto, apenas da reduzida extensão da verdadeira visão própria dos médiuns e clarividentes. O restante não entra em consideração. Clarividentes e médiuns de todos os tempos devem, na realidade, servir somente pelos seus dons,
ajudando a humanidade sempre em sentido ascendente, mesmo que não seja como guias, mas como instrumentos. Uma pessoa mediúnica jamais, sim, poderia ser um guia, por ser demasiadamente dependente de correntes e de outras coisas. Devem ser portas abertas temporariamente para a finalidade de desenvolvimento progressivo. Degraus para a escada da ascensão. Quando, pois, se considera que para as raças que se encontram em degraus de desenvolvimento espiritual inferior, só é possível uma visão sobre o mesmo ambiente inferior, com reduzida possibilidade de expansão para cima, então não é difícil compreender que encontremos nas raças humanas inferiores predominantemente apenas medo dos demônios e adoração aos demônios. É o que conseguem ver e pressentir. Assim, a observação superficial. Mas quero aprofundar-me mais na explicação, embora com isso nos desviemos da clara visão global. O espírito das raças humanas inferiores, não desenvolvido ou novamente definhado, é, naturalmente, ainda ou novamente, espiritualmente cego e surdo. Tal criatura humana não consegue ver com os olhos espirituais, o que, aliás, mesmo até hoje ainda, não se tornou possível a pessoa alguma, infelizmente. Quem se encontra ainda em plano inferior não consegue ver também com os olhos enteais, tampouco com os de matéria fina, mas exclusivamente com os olhos de matéria grosseira, que nas selvas se vão tornando cada vez mais aguçados, devido à indispensável luta individual com seus semelhantes, com os animais e os elementos, podendo aí distinguir pouco a pouco também a matéria grosseira fina e a mais fina. Percebem com isso primeiramente fantasmas, configurações que só foram formadas pelo medo e pelo temor dos seres humanos, e também mantidas devido a isso. Tais fantasmas, sem vida própria, dependem inteiramente das intuições das criaturas humanas. São por elas atraídos ou repelidos. Aqui se efetiva a lei da atração de toda a igual espécie. O medo atrai continuamente essas configurações do medo e do pavor, de modo que, aparentemente, se precipitam de modo literal sobre as pessoas medrosas. Uma vez, pois, que os fantasmas ficam ligados por cordões nutridores elásticos aos geradores, portanto, às pessoas que são igualmente muito medrosas, cada medroso, outro sim, entra sempre indiretamente em ligação com a massa dos medrosos e apavorados, recebendo destes novo afluxo que só aumenta ainda o medo e o pavor próprio, podendo levá-lo por fim até o desespero, a loucura. Intrepidez, no entanto, isto é, coragem, repele tais fantasmas categoricamente de maneira natural. Por isso, conforme é notório, o intrépido leva sempre vantagem. É de admirar, então, se nessas raças inferiores se originaram os assim chamados curandeiros e feiticeiros, cuja casta foi fundada por clarividentes, uma vez que eram capazes de observar como era possível expulsar essas formas, erroneamente consideradas entes vivos, individuais, mediante um pouco de meditação interior, com desvio do medo, mediante saltos e contorções, ou mediante concentração ou exorcismos estimulantes de coragem? Mesmo que aí cheguem a ideias, para nós absurdas,
parecendo-nos ridículas, em nada altera o fato de que, para o âmbito de visão deles e de sua capacidade de compreensão, façam algo muito acertado, sendo nós, exclusivamente, aqueles a quem falta uma compreensão disso por ignorância. Na sucessão desses feiticeiros e curandeiros, acontece naturalmente que muitos sucessores nem tenham dom mediúnico, nem sejam clarividentes de algum modo, principalmente por se ligarem ao cargo em si concomitantemente influência e ganhos, em perseguição dos quais os seres humanos dos degraus mais inferiores se empenham de idêntico modo inescrupuloso quanto os da elevada raça branca. Esses não videntes imitaram então, simplesmente, sem compreender, todos os atos de seus antecessores, adicionando até algumas tolices ainda, a fim de causar maior impressão, uma vez que só davam valor ao que era de agrado de seus semelhantes, tornando-se assim os astutos impostores que aí só visam suas vantagens, não tendo, porém, eles próprios ideia alguma do legítimo significado. E com base nesses impostores, procura-se hoje avaliar e condenar a casta inteira. Assim acontece, portanto, que podemos encontrar nas raças humanas inferiores, em primeiro lugar, apenas medo dos demônios e adoração aos demônios. É isso que elas conseguem ver e temem como espécie diferente. Continua na segunda parte.